Graças a paz, irmãos. Privilégio estar com vocês aqui na manhã de hoje. Trouxe comigo o reverendo Wendel. O reverendo Wendel está de férias. O filho dele está morando aqui pertinho de Surubim. A oportunidade de ver o filho. A família do reverendo Wendel está morando aqui em Vertente do Lério. Como diria um bom interiorano, né? Aqui do lado, né? Meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 60. Farei a exposição desse Salmo na manhã de hoje. E o desafio é o seguinte. Nós não temos esse costume, mas eu vou convidar você a fazer essa leitura. E já fica aí a orientação. Não sei se você já percebeu, mas o texto dos Salmos tem um cabeçalho aí negrito, que isso aí é colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil, e não tem nada de texto bíblico aqui. Mas logo em seguida vai ter um texto em itálico. Na Bíblia hebraica, isso já é texto bíblico. A gente não tem o costume de fazer a leitura disso, porque é como se fosse um cabeçalho do texto, mas eu quero convidar você a ler comigo hoje, a partir daí, tá bom? O texto bíblico nos diz o seguinte: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios do testemunho, hino de Davi para ensinar, quando lutou contra os Círios da Mesopotâmia e os Círios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no Vale do Sal. E aí começa o salmo propriamente dito. Ó Deus, Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado, restabelece-nos, abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem para fugirem de diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, Deus de amor, te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, ó Senhor. E te bendizemos o teu nome, ó Pai. Queremos te louvar, queremos ter o privilégio de aprender mais acerca da tua palavra na manhã de hoje. E te pedimos, ó Senhor, que a tua igreja seja edificada para a tua honra e glória. Em nome de Cristo é que te oramos, ó Senhor. Amém. Alguns anos atrás, para ser mais preciso, no ano de 2018, fevereiro de 2018, nós registrávamos o falecimento do Dr. Billy Graham. O Dr. Billy Graham era um evangelista mundialmente conhecido, e para quem tem um pouco de vivência e de conhecimento do Evangelho, sabe do vulto de quem ele o era, assim como outros irmãos, como o Dr. Sproul
e também, mais dos nossos dias, Tim Keller, recém-falecido também. Mas sabe o que é interessante? É porque quando registrou-se o falecimento do Dr. Billy Graham, uma enxurrada de fotos e artigos sobre seu ministério inundaram as redes sociais e os noticiários. E o que é que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? É porque normalmente quando a gente olha para a vida de homens como o Dr. Graham, a gente começa a perceber que as vitórias de determinadas pessoas como ele, ou a vitória das pessoas que foram alcançadas por conta do seu evangelho, nós sabemos muito bem que foi pela graça de Deus. Então, notícias como essa, eu diria que a notícia do Dr. Billy Graham me impactou menos, por exemplo, do que o falecimento do Dr. R.C. Sproul, ou até mesmo do Tim Keller para outros irmãos. Normalmente, quando a gente tem a perca de uma pessoa muito importante, a gente tem um sentimento meio que agridoce. A gente celebra porque ele foi para o céu, mas a gente sente falta da perda que esse irmão ou essa irmã pode fazer em nosso meio. Mas aí eu queria lembrar você dois aspectos que surgem a partir de uma notícia como o falecimento de um homem de Deus tão importante e que fica fazendo nos perguntar o impacto disso na vida da igreja. Pense o seguinte, em nossa cultura secular, ou em nossa cultura evangélica, ou até mesmo em nossa denominação, muitas das nossas igrejas, ela não tem a mesma sensação de quando o Dr. Graham estava pregando há 50 anos atrás, por exemplo. Muitos de nós não estávamos nem nascidos e não fazemos ideia da grandeza de um homem que chegou a aconselhar presidentes, por exemplo. É até estranho para a gente ouvir uma história como essa, né? De pastores que tiveram a capacidade de serem chamados para conversar com presidentes americanos. E uma outra questão que pode pode nos motivar a orar, por exemplo, Senhor, por que isso não mais acontece? Porque nós não temos visto grandes pastores e evangelistas e coisas do tipo acontecendo, e não no sentido de querer ver uma pessoa, mas no sentido de Deus alcançar determinada cidade, região ou país, ou como a gente costuma dizer, né, porque não tem acontecido mais esses avivamentos como a gente viu em alguns momentos da história da igreja. E aí eu queria fazer você pensar a respeito desse salmo, né, partindo desse salmo, mas eu queria colocar você, digamos assim, encaixar você dentro da história do salmo. O que é que estava acontecendo aqui com Davi? Davi sabia muito bem, irmãos, o que significava para o povo de Deus ser separado da comunhão. Esse salmo nasce de uma dessas situações. Por quê? O que é que estava acontecendo? O contexto nos mostra que Davi estava lutando contra os arameus no norte, enquanto os edomitas estavam atacando no sul. Davi precisa dividir o exército para que o seu império não fosse desmontado, digamos assim. Então essa canção, esse salmo, ele é um lamento, em primeiro lugar, porque os exércitos de Davi, né, ou o exército mais dividido, está sofrendo um revés em batalha, e a gente só vai entender exatamente o que está acontecendo aqui, e eu convido depois a você fazer essa leitura. O que realmente acontece aqui você vai ver em 2 Samuel, no capítulo 8. Mas que 2 Samuel, capítulo 8, não vai divulgar com tantos detalhes e com tanta clareza o que ele está nos trazendo aqui no Salmo. Então, pondere o seguinte: se eles não tinham boas opções, mas ele sabia que as vitórias e as derrotas eram permissões do Senhor, então a única esperança que Davi tinha era que Deus cumprisse a sua palavra e essa esperança lhe desse a confiança para clamar por ajuda. Então, como é que a gente pode, digamos assim, orar
quando nós temos justamente essa lacuna de comunhão. Eu gosto muito de uma expressão inglesa que ela fala justamente dessa lacuna. É uma expressão inglesa até que muitos brasileiros acabam utilizando ela, né, que é a expressão gap. Você tem aí um hiato, um buraco aí, e deixou de acontecer alguma coisa. E Davi esperava, e é justamente o tema da nossa pregação de hoje, Davi esperava que essa distância, né, essa lacuna, ela fosse diminuída. Como é que nós podemos diminuir essa distância da nossa vida perante o Senhor? Então, se a gente, né, como a gente costuma e gosta de falar, né, como é que eu posso começar bem o ano perante o Senhor? E aí eu quero ensinar a você, na manhã de hoje, 4 lições para que a gente diminua essa distância entre a nossa vida e, né, entre a nossa comunhão com o Senhor, para que a gente tenha um relacionamento melhor com Deus. A primeira coisa que Davi vai nos apresentar aqui nos 3 primeiros versículos é uma coisa que costumeiramente a gente faz, mas a gente não pode perder de vista, mesmo sendo uma coisa tão simples dentro da nossa vida cristã, que é justamente o nosso arrependimento. Davi nos lembra a respeito do nosso arrependimento diante de Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então, pense a respeito do seguinte: nós não oramos como o salmista, porque nós não nos vemos, ou nós não vemos a nossa situação muitas vezes tão desesperadora. A não ser que o círculo realmente se feche e você diga assim: e agora o que é que eu faço? Na normalidade, ou aparentemente, não é tão comum. Mas será que a gente não deveria ter a nossa vida de maneira muito mais insegura? Porque eu digo a você, muitas vezes, que a gente vive uma falsa segurança. Conversava com alguns irmãos essa semana e eu brincava com eles, né? Eu vou trazer um caso aqui para você. Eu nunca morei em casa, certo? E eu tenho uma falsa segurança de que prédio é mais seguro do que uma casa. Mas se um ladrão quiser entrar num prédio, irmãos, ele vai entrar do mesmo jeito. Pode ser que ele tenha algumas portas a mais. Mas se ele quiser invadir, ele vai invadir. Mas na cabeça da gente, algumas situações como essa, elas se apresentam como questões de segurança. Certo? Ou então, por exemplo, os nossos pais e avós brigavam muito mais pelo dinheiro do dia a dia do que alguns de nós que somos, entre aspas, assalariados. Na sua cabeça, o dia que a empresa ou o Estado disse que o dinheiro vai cair na sua conta, o dinheiro vai cair. Até que chegue um dia em que o dinheiro o quê? Não caia. Mas na cabeça da gente, por exemplo, ser concursado é muito mais seguro do que ser funcionário. Né? Como a gente costuma dizer, né? Do que ser CLT. E não é normal também nos dias de hoje a gente viver, por exemplo, como um vendedor que tem que brigar pelo pão diário, né? Por esse dinheirinho diariamente. Irmãos, isso é uma das coisas de mais falsa segurança que nós temos. Por quê? Porque nós estamos diante do Senhor e se Ele não quiser, a gente não vai ter esse certo que nós consideramos como se fosse uma garantia. Então, existe uma linguagem nesses 3 primeiros versículos, onde vai nos mostrar que Israel experimentou uma derrota militar significativa e que foi completa e total permissão de Deus perante esses irmãos. Então, considerem o seguinte: nós temos aqui um super revés. Tinha realmente acontecido aqui uma catástrofe. E os efeitos dessa catástrofe é como se eles tivessem passado por um terremoto, a terra tivesse sacudido e o povo tivesse sido destruído. A linguagem de Davi no verso 2 aqui é uma linguagem nesse nível. E uma outra questão é a seguinte: Davi, ele está nos mostrando de que as consequências desse desastre é como se fosse uma consequência de uma super intoxicação. Ele vai falar isso aqui no versículo 3, onde ele diz o seguinte: fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber um vinho que atordoa. É como se ele estivesse dizendo
que você não bebeu somente o vinho, mas você bebeu as borras amargas que ficam dentro, ou ficava dentro, dos potes de armazenamento. Porque normalmente hoje quando você pega uma garrafa de vinho, né, eu acho que é até mais fácil a gente ver a borra dentro da garrafa de suco integral do que da garrafa de vinho. Porque quando o vinho encerra, normalmente não tem nada no final da garrafa. Mas quando você pega uma garrafa de suco integral, que você vai encerrando ali a garrafa, você vai ter a borra da uva. E normalmente, né, pelo menos eu espero que você não beba aquela borra da uva ali, certo? Mas é como se Davi estivesse dizendo isso. Nós bebemos até as últimas consequências e nós sentimos o amargor dessa derrota. Então ele sai do portão afirmando e nos mostrando que tem um problema aqui. E essa acusação ela é muito pesada. Então, apesar de não nos ser apresentado o porquê da ira de Deus, ou os detalhes da sua disciplina, ele vai ressaltar justamente essa tensão de relacionamento, que nós sabemos que só acontece quando o nosso relacionamento com Deus não está funcionando como deveria. Então considere o seguinte, ele vai fazer 2 pedidos específicos aqui, no verso 1 e verso 2, que ele vai dizer, restabelece-nos, no versículo 1, e no versículo 2 ele vai dizer, repara-nos as brechas ou as lacunas. Então essa petição final é como se Davi estivesse dizendo, Senhor, volta para nós, porque nós sabemos que estamos distante de Ti. Então era um pedido, né, era uma oração, entendendo que a nação estava quebrada e que Deus pudesse restaurar esses irmãos mediante a essa adversidade. E o que é que nós não podemos esquecer? Primeiro, Deus ele é soberano. E é justamente por conta da sua graça que esses irmãos estão diante dessa situação. E uma outra questão é a seguinte, o que é que nós não podemos admitir? Então assim, Deus através da sua graça quer nos tornar cientes dessa situação. Então o salmista, ele pode responder a essa graça confessando que a gente tem um problema, mas que a gente não pode consertar. Então considere o seguinte, se nós temos um problema que não pode ser consertado, o que é que a gente pode fazer? Nada. Ou a gente se coloca diante de Deus em oração e entrega o nosso problema diante do nosso Deus, ou a gente está em maus bocados. Mas, se eu e você admitirmos que nós temos uma necessidade e que a partir dessa necessidade nós nos arrependemos, então Deus em sua graça nos chama para si e exige que a gente confesse que há um problema entre quem? Entre nós e Ele. Então a única maneira de isso ser resolvido é que a nossa mente, a respeito da nossa pecaminosidade, nos faça prostrarmos diante de Deus e entender a situação em que nós estamos envolvidos. Então a Bíblia, normalmente, ela faz uma indicação para nós a respeito disso. Então, quando normalmente nós oramos a respeito da nossa pecaminosidade, as nossas orações, elas não podem, como normalmente a gente costuma dizer, parece que eu orei hoje e a oração não passou do teto do meu quarto. Quando normalmente isso acontece, isso é simplesmente um sentimento, certo, irmão? Mas nós sabemos que tem um problema por trás. É que algo precisa ser resolvido entre nós e o Senhor. Então, esse desespero para que Deus nos ajude, para que Deus nos tire da nossa própria pecaminosidade, a gente precisa expor a Deus. Nós precisamos ter a consciência de um problema que nós não podemos consertar.
Então, se eu preciso me colocar diante do Senhor, em primeiro lugar, acerca dos meus pecados em arrependimento, vai ter uma segunda perspectiva aqui, que é justamente qual? Será que nós estamos dependendo de Deus como nós precisamos? Ou a gente só quer depender de Deus quando eu e você acha que a gente precisa dele? Nosso relacionamento com Deus, irmãos, ele não pode ser, por exemplo, uma muleta, onde eu só o procuro quando eu tenho um problema. Considere o seguinte: se Deus nos criou à imagem e semelhança dele, e Deus nos fez seres relacionais, não é só para que a gente se relacione entre si, não, mas é para que a gente se relacione com ele. Então, por exemplo, você que é casado, né, ou que espera casar, fica se perguntando: por que Deus nos mostra ou permite que a gente tenha uma intimidade tão grande dentro do matrimônio e dentro da sexualidade? Um dos aspectos, né, não é o objetivo último, mas um dos grandes aspectos é que Deus quer que a gente perceba que, se Deus permite que eu tenha uma intimidade tão grande com o meu cônjuge, Ele quer que a gente tenha uma intimidade ainda maior com Ele. Agora, calma, né, devagar e com andor, e não confunda. A gente não vai ter um relacionamento, obviamente, sexual com Deus. O que Ele está nos apresentando é: seja tão íntimo do seu cônjuge e me glorifique com essa intimidade, para que você entenda o nível de intimidade que eu espero que você tenha ainda melhor e maior comigo. Então essa é uma boa imagem da intimidade que Deus espera que a gente tenha. Então a gente deveria correr para o nosso libertador, e esse é o segundo ponto, em todo o tempo, irmãos. Não é só quando a coisa desanda, não, como a gente costuma falar. Então, por exemplo, sabe quando seu filho quer tentar convencer você a fazer algo? Minha esposa ainda continua tentando convencer minha sogra a fazer as coisas que ela quer. Eu acho isso engraçadíssimo. Porque parece que minha sogra, ela fica se perguntando, né? E aí, caio na dela ou não caio? Ou quando a gente tem nossos filhos mesmos, independente se eles são pequenos ou maiores, ele diz assim: ô pai, por que você não deixa que eu faça isso? E aí ele começa a pedir por favor, né? E alguns deles pedem até por favorzinho para ver se o negócio funciona, né? Entenda o seguinte, de uma vez por todas: Deus nunca vai permitir que a gente tente manipulá-lo. Mas Deus conhece muito bem a nossa identidade e Ele quer que nós a usemos para a sua glória. Então fica muito claro aqui no versículo 4, por exemplo, em que o salmista reconhece que Deus nos deu uma bandeira de sinalização. Então, quando ele fala desse estandarte, ele está fazendo uma comparação a respeito da guerra. Então, o que era um estandarte, uma bandeira dentro de um exército? Era o ponto de encontro. É tipo assim: onde está meu exército? Você ia procurar, obviamente, duas bandeiras, né? Um você não iria reconhecer que é a sua, e a outra você reconheceria que era a sua. Mas para o Senhor, não é somente um ponto ou um aspecto de sinalização. Então, o que é que o Senhor está nos mostrando? Esse tom de aparentemente positivo que começa a aparecer para nós aqui no verso 5, começa a indicar que as palavras de Davi deveriam ser entendidas de uma forma positiva a respeito de proteção. Então, a declaração que está sendo feita aqui para nós, essa base teológica para a nossa oração, está nos dando, ou nos dizendo, que essa bandeira não é um ponto de sinalização, mas ela representa a nossa identidade. Sabe aquele cântico bem antigo que a gente possivelmente já deve ter cantado bastante, que diz que o Senhor, Ele é a nossa bandeira e Ele é a nossa vitória? E que Ele é o nosso socorro. Ou seja, a bandeira não é somente o ponto de encontro. O que Davi está querendo nos mostrar aqui, ele está querendo nos dizer que os israelitas estavam profundamente cientes da sua identidade, da sua bandeira. Em Êxodo capítulo 17, né, já vocês
chegar lá dentro da leitura continuada, Moisés vai dizer que a bandeira de Israel era o próprio Senhor, onde ele vai chamar de Jeová Nissi. E essa expressão Jeová Nissi significa o Senhor é a nossa bandeira. Ou seja, eu não preciso de uma bandeira que represente nem o meu povo e nem a nação, porque o Senhor, ele é a própria bandeira. Então Deus é aquele que prevalece em nosso favor e é a quem o salmista está nos mostrando e nos dizendo que nós deveríamos nos deleitar no próprio Deus. Ele mostra um outro símbolo de força aqui, quando ele nos fala a respeito da mão direita de Deus. Por quê? É a questão da força e do poder, onde a destra do Senhor, a mão direita de Deus, iria resgatá-los. Então essa abordagem de Davi, irmãos, ela é digna da nossa imitação. Não porque faremos algo especial, mas considere o seguinte: que pai não viria em auxílio dos seus filhos quando eles estivessem em apuros, pedindo ajuda? Ou que pai não exerceria toda a sua força, habilidade, poder e recursos para resgatar os seus filhos quando eles estivessem sofrendo? Então, se a gente olhar para um outro texto bíblico, olhando um pouco aqui para a carta de Paulo aos Romanos, os discípulos de Jesus são os filhos preciosos de Deus. A gente vai poder ver isso lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 14. E ele tem grande prazer nos seus filhos. Ele prometeu que Cristo seria a nossa bandeira e que ele nos libertaria. No capítulo 11, a partir do verso 26, versos 26 e 27, vai dizer o seguinte: o libertador virá de Sião, ele desviará de Jacó a impiedade, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então são duas imagens muito fortes aqui no início do Salmo. É o Senhor como nosso libertador e nós reconhecendo a nossa pecaminosidade diante de Deus. E aí aparece a terceira imagem dentro dessa poesia. É justamente a imagem da nossa confiança em Deus. E o que é que Davi espera que a gente faça, olhando aqui para os versos 6, 7 e 8. Davi agora ele está apelando para que as promessas que Deus fez, e essas promessas foram feitas pelo Senhor há muito tempo. O verso 6 diz o seguinte: Deus falou na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale do Sucote. Se a gente for lá para o Salmo 69, a gente vai poder ver que a posição separada de guerreiro como líder, rei, como Deus, como verdadeiramente santo, vai trazer essa imagem também do santuário de Deus e da sua santidade. Essa imagem aqui das cidades de Israel aqui, Deus está fazendo uma apresentação a nós do seu poder. Então isso é uma confirmação das promessas de Deus a partir do Salmo. Por quê? O Senhor, através de Davi, está usando aqui um recurso literário, que é quando justamente a gente fala de algumas partes para poder apresentar o todo. Então eu não conheço muito bem aqui Surubim como um todo. Mas se eu citasse 3 ou 4 regiões aqui, vocês iam dizer: eita, o pastor está falando da cidade como um todo. Ou eu podia falar de uma região mais abrangente aqui. Por exemplo, se eu falasse Limoeiro, João Alfredo e Surubim, por exemplo. Então eu estou falando de um pedaço da região aqui. E é justamente sobre isso de que Deus está nos mostrando, de que essas localizações geográficas representam o todo de Israel e falam um pouco do seu poderio. Então ele vai falar das cidades de Israel aqui, de algumas delas, e depois ele vai falar das cidades que estão no entorno e o que elas significam para ele. Então Deus tem a sua propriedade e ele pode distribuir isso do jeito que ele quiser. Então, sendo inspirado pelo Espírito Santo, Davi vai lembrar o povo de que eles podiam confiar nas promessas do Senhor
e descansar, porque essa promessa iria acontecer com toda certeza. Então, por exemplo, eu confio em Deus, irmãos, não é porque meu salário cai no 5º dia útil, ou porque eu tenho boas condições hoje em dia, ou por qualquer outra coisa. Eu confio em Deus pelas promessas que me foram feitas através da sua palavra, e as consequências da nossa vida são permissões do Senhor, e não o contrário. Eu não vou confiar no Senhor porque me foram dadas coisas, e a partir dessas coisas eu consigo confiar nele. Se assim fosse, a gente estaria invertendo as coisas. Mas pondere a respeito do seguinte: essas promessas foram cumpridas em Cristo. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20 a 22, Paulo vai dizer o seguinte: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu, é Deus que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então Deus fez uma promessa que é irrevogável, mas nos colocando dentro dessa promessa, porque nós somos seus filhos amados. E Ele não voltará atrás do que foi prometido. Mas o que é que Ele quer que nós façamos? Que nós clamemos a Ele, que nós contemos a Ele o que Ele disse e que a gente confie na promessa que nos foi dada. Então, por exemplo, na primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 14 e 15, vai ser nos dito o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, a oração mais potente que fazemos é quando oramos de acordo com a vontade de Deus. E sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia é composta de 66 livros da vontade de Deus. Então nós temos toda a vontade de Deus exposta para nós, diante das nossas mãos, podendo ser lido diariamente. É como se nós pudéssemos orar com a Bíblia aberta, apelando a Deus a partir de uma base que nos foi revelado e prometido. E nós podemos fazer isso porque em seu caráter, em seus atributos, em sua fidelidade, seus comandos, promessas, missão e glória, tudo que Deus apresenta a nós em sua palavra pode ser confiado. E por fim, irmãos, o último aspecto dessa poesia, dessa canção, é que nós não podemos nos esquecer da nossa necessidade perante o próprio Deus. E aí eu queria contar uma história a vocês aqui, bem rápida, de um pastor falando a respeito de um período em que ele foi, digamos assim, testado pelo Senhor e que ele sabia que ele não tinha capacidade para assumir o que estavam chamando ele para fazer. E ele disse o seguinte: uma das vezes em que eu me senti mais inadequado na liderança do ministério foi quando eu deixei o corpo docente do seminário para ser pastor de uma igreja. Mas não era qualquer igreja, era uma igreja, aos olhos dele, grande. E ele diz, era uma igreja grande, e eu nunca havia pastoreado anteriormente uma igreja tão grande, e eu tinha passado os últimos 11 anos dentro de um seminário. Quando eu estava sendo entrevistado pelo comitê dessa igreja, essa tensão surgiu. Um dos membros da equipe me disse que sabia que teria que abordar essa questão com a congregação. Então ele me perguntou, o que faz você pensar que pode fazer isso? E ele diz, eu sabia muito bem o que ele estava me perguntando, ou o que ele estava me dizendo.
Os meus diplomas não eram suficientes. Minha experiência não correspondia. Nada no papel dizia que isso iria funcionar. Então, tão honestamente quanto eu sabia, eu respondi: se Deus não aparecer, eu estou em apuros. Essa foi a resposta dele para a liderança dessa igreja. Então, essa última estrofe, irmãos, dessa poesia, desse salmo, é sobre essa realidade. É um ensaio sobre a necessidade de Davi. Ele vai perguntar no verso 9, quem iria ajudar? E ele admite total fracasso no versículo 10. Ele vai reconhecer a força do homem no versículo 11. E ele vai declarar, com toda razão, que o sucesso só é possível se Deus aparecer no verso 12. Então, cada um desses versículos é um reconhecimento da total confiança de uma pessoa que ele não tinha, obviamente, em si mesmo. Então, Davi está repetindo essa verdade aqui, de que se Deus não aparecer, ele está em apuros. E lembrar dessa necessidade manteve-o em um lugar saudável. Um lugar de total desespero, mas um lugar de total confiança e dependência de Deus. Sabe o que é interessante? Ele vai fazer comparações a partir do verso 9, que na língua hebraica a gente pode chamar tranquilamente de paralelismo. Então no verso 9 ele vai dizer o seguinte, ele vai mostrar Edom como uma cidade fortificada, que Israel não consegue penetrar, e que o rei estava planejando um ataque a Edom, quando Deus interrompeu e causou o caos no seu próprio povo. Então, à luz dos problemas que a gente viu no início do Salmo, ele está fazendo pergunta retórica. Quem me trará? Quem me guiará? E a resposta é simples: ninguém vai ajudá-lo. Se Deus não ajudar o povo de Israel, não há quem possa ajudá-los. E aí, verso 10, reconhecimento da necessidade. Nós temos um problema, e somente Deus pode dar a vitória sobre Edom. Por quê? Porque era uma cidade fortificada. Só iria acontecer se Deus aparecesse. E ele ora. E novamente, mais um paralelismo. Por quê? Porque eles sabiam que a causa era perdida e humanamente era um esforço sem esperança, a menos que Deus intervisse. Então Davi era muito ciente de que um rei não é salvo por um grande exército, um guerreiro não seria resgatado por uma grande força, de que um cavalo é uma falsa esperança e ele não iria fornecer escapatória por conta disso. Então, quando nós pegamos a nossa vaidade e colocamos diante da presença de Deus, é que nós percebemos que a nossa confiança só vai dar certo se nós estivermos confiando no Senhor e não em nós. Confiar no Senhor, irmãos, é assegurar a nossa vitória, seja de um ataque militar a Edom ou a qualquer outra coisa. Então, se nós pudéssemos resumir o Salmo num parágrafo, o resumo seria esse. Eles estavam arrependidos da sua própria desobediência, foi o que a gente viu nos 3 primeiros versículos. Eles tinham a palavra de Deus como o estandarte deles, nos versos seguintes. Davi sabia que o seu exército os mostrava confiantes, mas se Deus não viesse, eles não eram nada. E se Deus não agisse em favor deles, mesmo com toda a valentia que eles tivessem, nada seria resolvido. Então, como é que ele termina esse salmo? O verso 12 diz o seguinte: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. O que Davi está construindo e nos mostrando aqui é: o próprio Deus vencerá essa situação.
E a oração de Davi por essa vitória justamente nos mostra que ele estava confiante no ataque de Deus e não do seu próprio exército. Ele não deu muitas respostas boas e nem mesmo esse pastor deu muitas respostas boas, se a gente voltar para a história. Mas o que ele nos diz é o seguinte: mas acho que aquela resposta que dei à equipe naquele dia foi uma delas. Aparentemente era aceitável porque eles me chamaram para ser seu pastor. E pelos quase 8 anos do meu mandato, vivi nessa tensão da dependência. A dependência total do nosso Deus, irmãos, é um lugar seguro. É esse lugar saudável para cada um de nós. E a oração mais potente que podemos fazer é justamente quando a gente se coloca diante de Deus em total confiança. É uma posição em que a gente reconhece de que se Deus não aparecer, nós estamos em apuros. E eu acho que a gente precisa viver muito mais essa tensão do que muitas vezes a gente tem vivido. Essa é uma das grandes imagens do Evangelho, irmãos. A gente precisa lembrar da nossa necessidade, porque nós somos pecadores e infringimos a sua glória. Deus nos chama ao arrependimento e à fé, e Ele torna isso possível por conta de Cristo. Então a gente deveria celebrar justamente essa posição, porque nós somos seus filhos. Ele nos adotou como herdeiros de Cristo. Então, se a nossa vida deveria ser em total confiança diante das promessas de Deus, Ele vai empacotar toda essa estrutura em Cristo. E Ele nos deu toda essa história na sua Escritura. Então nós deveríamos lembrar todos os dias de que tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos é completamente dependente de Cristo e somente por Ele. Então, se Cristo tem tornado a nossa vida possível, não é somente a nossa vida, é a nossa vida, a nossa morte e a nossa ressurreição. É o todo. E isso é um ato de fé, irmãos, quando nós lançamos a mercê de Deus as suas promessas, entendendo que através da sua palavra nós podemos crer plenamente nele. Se Deus fala e nós respondemos, e se em nenhum momento isso é mais revigorante do que quando nos encontramos no fim da nossa história, é como se nós estivéssemos vivendo no esgotamento, como se nossos próprios recursos não nos trouxesse confusão. Por quê? Porque nós temos confiado em outras coisas e não temos reconhecido a nossa pecaminosidade. O Salmo 60, ele deve nos dar justamente essa esperança de que Deus pode fechar a lacuna que Ele coloca na nossa vida e que nenhuma outra coisa ou estrutura pode fazer. Então Davi aqui ele nos aponta para o Evangelho, mas ele nos diz como nós podemos viver os nossos dias. Nós devemos admitir que nós estamos errados diante de Deus e que Ele não está satisfeito. Nós devemos clamar para Ele e que somente Ele pode consertar a bagunça através da sua graça. Nós deveríamos nos agarrar à nossa identidade como filhos e correr para Ele como a nossa verdadeira bandeira. E como é que nós podemos fazer isso? Por meio da oração, lembrando da verdade das suas promessas e que Ele tem prometido através da sua palavra. Então a gente precisa descansar confiantemente de que Ele é fiel e que Ele traz sempre o bem para a nossa história. Cristo, irmãos, Ele é a nossa verdadeira felicidade e que nos chama a viver em fé por Ele em todo o tempo. Não existe imagem melhor do que essa. Nós deveríamos estar vivendo para a sua glória em todo o tempo. Vamos orar? Pai bendito e Deus de amor, nós te somos gratos ao Senhor e entendemos que tu tens cuidado da tua igreja em todo o tempo, ó Pai.
Nos ajuda, ó Senhor, a fazermos a Tua vontade, a Te buscarmos de todo o nosso coração e que possamos fazer isso para a Tua honra e glória, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a fazermos a Tua vontade e que façamos